Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais uma técnica de análise de investimentos, que é a taxa interna de retorno. Essa talvez seja uma das técnicas mais utilizadas para avaliação de investimentos, porque a resposta dessa técnica é justamente a rentabilidade num percentual, por exemplo, um percentual ao mês, um percentual ao ano, do investimento que a gente está se propondo a fazer. E aí permite uma rápida comparação em relação à nossa taxa mínima de atratividade para a tomada de decisão se o investimento é atrativo ou não. Então, como é que funciona a taxa interna de retorno, ou abreviadamente a TIR? A TIR é a taxa que iguala os recebimentos futuros aos investimentos que são realizados no projeto. Em outras palavras, a TIR é a taxa de desconto, é a taxa de juros exata para a qual se tem um VPL igual a zero. Quando a gente analisou um investimento pelo método do VPL, a gente utilizou a taxa mínima de atratividade para calcular o VPL do investimento. Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai montar uma expressão para o VPL, mas a gente não vai substituir a taxa de juros pela TMA. A gente vai descobrir qual é a taxa de juros que produz um VPL igual a zero. Essa taxa de juros é o que a gente chama de taxa interna de retorno. É a rentabilidade exata do investimento. E aí a gente compara a rentabilidade desse investimento com a TMA. Se a rentabilidade, a taxa interna de retorno, for maior do que a TMA, a gente diz que esse investimento ele é atrativo, ele é viável economicamente. Por outro lado, se a TIR for menor do que a TMA, significa que esse não é um bom investimento a se fazer. Significa que a gente deve optar pela investir os nossos recursos à TMA e não realizar o projeto. E quando a TIR for igual à TMA, a gente tem a situação de igualdade de atratividade e aí a gente utilizaria outros critérios para o desempate dessa decisão. Então essa expressão que está mostrada aqui na fórmula nada mais é do que a própria expressão para o VPL, para o valor presente líquido. É o desconto dos valores futuros do fluxo de caixa, né, trazendo eles para o valor presente, problemas do tipo dado F achar P, múltiplos problemas do tipo dado F achar P, onde I vai ser a própria taxa de desconto, a própria taxa interna de retorno, que é o que a gente quer descobrir. Essa é a nossa variável que a gente vai procurar resolver nessa equação. Então vamos ver no exemplo como isso tudo funciona. Nós temos o exemplo da concreteira, né? Os investimentos de uma concreteira entre equipamentos, veículos e aquisição de uma jazida somam $200 mil, investimento inicial. Os lucros esperados são de $56 mil por ano. Após 6 anos, a jazida estará esgotada e a empresa terá um valor residual de $20 mil. Você consideraria esse investimento atrativo, considerando uma TMA de 20% ao ano? Vamos à resolução pelo método da taxa interna de retorno. Muito bem, então já temos aqui o fluxo de caixa montado para o problema. E para problemas envolvendo taxa interna de retorno, o que a gente precisa fazer? Montar uma expressão igual montamos a expressão para o VPL. Pegar o fluxo de caixa original, fazer as relações de equivalência para encontrar o fluxo de caixa equivalente no período zero, certo? Então, nós vamos ter problemas aqui do tipo dado A achar P em relação a essa série uniforme de 56 mil, problemas do tipo dado F achar P, que é o valor residual de 20 mil. Nós vamos montar a expressão do VPL igualando a zero e deixando como incógnita a taxa de juros. Então vai ficar assim. VPL, então vai ser igual. O que eu quero fazer no fim das contas é isso, né? VPL igual a zero. Então aqui no VPL nós temos o quê? Nós temos menos 200 mil. Nós temos mais mais uma série uniforme de 56 mil, que é um problema do tipo dado A achar P. E fazer as substituições, né? A 56 mil. A taxa eu não vou deixar como incógnita a variável I. O número de períodos são 6 períodos.
E além disso, eu preciso considerar aquele valor de 20.000 que está no futuro. Então, além disso, eu vou ter um problema do tipo dado f, achar p aqui. Então, vou somar 20.000, que é o valor futuro. A taxa deixamos assim, número de períodos é 6. E aqui está a nossa expressão de VPL igual a zero. Para a gente encontrar a taxa de retorno, a gente precisa agora saber quanto vale essa variável i para que essa expressão seja igual a zero. E agora, como é que a gente faz isso? Notem que esse é um problema relativamente complexo de ser resolvido, né? A gente tem uma variável elevada na sexta potência, é uma equação que não é linear, então acaba sendo um pouco difícil a resolução prática dessa questão. Existem as principais formas da gente resolver esse problema para encontrar a nossa TIR, são a tentativa e erro, a gente simplesmente substituindo valores até encontrar o valor muito próximo de zero na expressão e assumir aquela resposta como correta. A segunda opção é a gente utilizar um software específico de cálculo que tem uma função de equation solver, um software matemático que a gente coloca aquela expressão e o próprio programação do software consegue resolver aquela taxa aí que a gente está procurando. Outra forma da gente fazer, que nos ajuda bastante, é através da interpolação linear, que eu vou mostrar nesse vídeo. E também a gente poderia utilizar softwares com função financeira, como é o caso do Excel, como é o caso das calculadoras HP, ou outra aplicação financeira. Eu vou mostrar a interpolação linear e a resolução aqui com Excel. Então, como é que funciona a interpolação linear? Nós temos essa expressão do VPL que a gente quer encontrar qual é a taxa I que produz um VPL igual a zero. Então, a gente começa a fazer de início algumas estimativas iniciais. Por exemplo, se I for 15%, bom, dá um VPL de mais de 20.000. Significa que a gente ainda está longe do zero, e quanto mais positivo for o VPL, quanto maior for o VPL, significa que a nossa próxima tentativa tem que ser com uma taxa I maior. Então a gente faz uma próxima estimativa de 20%. Opa, agora o VPL é negativo. Significa que a gente subiu demais a nossa taxa I a ponto que o VPL ficou negativo. Então a gente vai ter que diminuir um pouco agora para ir tentando encontrar o VPL mais próximo de zero. Tá, agora a gente testou com 19%, ainda tem um valor negativo de menos 2.000. Agora a gente testa com 18%, opa, o valor é positivo, de 3.274,37. Bom, vejam que entre 18 e 19 ocorreu a inversão, ocorreu um VPL que ele foi diminuindo a ponto de passou pelo zero e diminuiu mais até os números negativos. Então, a nossa TIR ela está nessa faixa, entre 18% e 19%. Com essa estimativa, agora a gente já reduz o nosso universo de procura e já vai para a interpolação linear. A dica é o seguinte, se o VPL for maior do que zero, quando a gente fizer a nossa tentativa, a gente tem que testar na próxima vez uma taxa maior. Se o VPL é menor do que zero, a gente deve testar uma taxa menor nas nossas próximas tentativas. Então, como é que funciona agora a interpolação linear? O que nós fizemos até agora, a gente pode demonstrar através de um gráfico, onde a gente tem no eixo vertical o VPL e no eixo horizontal as taxas que a gente testou. Para cada taxa que a gente testou, a gente foi encontrando um valor de VPL diferente, ao ponto que a gente pode perceber que a nossa TIR, né, a nossa taxa exata em que VPL é igual a zero, está entre 18% e 19%. É aqui que ocorre o valor zero, aqui que ocorre o cruzamento no eixo X. Então, dado que em I igual a 18%, o VPL é 3.274,37, em I 19%, o VPL é negativo, 2.009,63. Se a gente observar esse ângulo formado por essa linha adjacente ao ponto de 18%, e a reta que a gente construiu, esse ângulo aqui, a gente pode ver que nós podemos dividir essa figura em dois triângulos e fazer uma semelhança de triângulos para encontrar quanto vale exatamente esse ponto I. Observem que a gente tem um triângulo menor aqui
e esse mesmo ângulo forma um triângulo maior com um ponto de 19% e essa reta adjacente, esses dois triângulos, o menor e o maior. Dado esses dois triângulos, então a gente pode calcular o valor I através de uma relação trigonométrica, uma relação de equivalência de triângulos. A gente pode perceber o seguinte, a tangente para o triângulo menor, ela é dada pelo quê? Pelo cateto oposto, que vai ser I menos 18, dividido pelo cateto adjacente, que aqui vai ser 0, menos esse valor do VPL quando I igual a 18. Então, 0 menos 3.274,37. Essa é a tangente do ângulo, para esse ângulo, calculada a partir do triângulo menor. Só que esse ângulo é o mesmo para o triângulo maior, portanto a tangente dos dois ângulos é a mesma. E eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular a tangente utilizando o triângulo maior para fins de cálculo. Então, a tangente é dada pelo cateto oposto, que nesse caso o cateto oposto é 19 menos 18, está aqui 19 menos 18, e o cateto adjacente é o valor do VPL quando I igual a 19, menos o valor do VPL quando I igual a 18, é esse segmento, essa linha reta aqui. Então, quando o VPL igual a 19, ele vai ser, quando I igual a 19, o VPL vai ser menos 2009,63, menos o valor do VPL quando I igual a 18, menos o 3.274,37. Essas duas tangentes têm que ser iguais, essas duas relações aqui. Dada essa igualdade, agora a gente pode resolver isso aqui para encontrar o I, né? A gente tem o seguinte, que esse I menos 18, na verdade ele é igual, vou passar esse 0 menos, todo esse termo aqui do denominador, 0 menos 3.274,37, aqui para o numerador dessa expressão, que 19 menos 18 é igual a 1. Então isso aqui eu posso simplesmente substituir passando aqui do denominador para cá, que é 19 menos 18 multiplica esse termo, isso aqui é 1, então fica assim mesmo. Dado esse termo agora, eu resolveria essa expressão aqui, levaria o 18 para o outro lado. A resposta disso vai ser que I é igual à própria TIR, que é 18,62%. Resolvendo, nesse caso, pela interpolação linear, né? Não é a resposta exata, mas é uma boa aproximação. Para encontrar a resposta exata, uma das formas mais fáceis de fazer é utilizando o Excel. Como é que eu monto esse problema no Excel? A gente precisa montar o fluxo de caixa. Então aqui no período 0 eu tenho menos 200 mil, no período 1 eu tenho 56 mil, e esse valor copiando e colando ele se repete em todos os períodos, mas no período 6, além dos 56 mil, eu tenho que somar 20 mil, né? Porque eu tenho aquele valor residual. Então eu vou vir aqui editar igual a 56 mil mais 20 mil. E aí calcular a TIR no Excel é muito simples. Basta eu dar um igual, a fórmula é TIR, abro parênteses e já pede aqui valores e estimativa. Valores, eu simplesmente pego todos os valores desde o período 0 até o último período. A estimativa, ela é um parâmetro, um chute inicial, já que esse é um método iterativo. Por definição, se a gente não coloca nenhuma estimativa, o próprio Excel dá o chute inicial de 10% e tenta convergir para uma solução a partir disso. Normalmente funciona muito bem sem precisar dar estimativa nenhuma. Então eu não vou colocar nada aqui, eu vou simplesmente fechar o parênteses. Dá um Enter e já está aqui a resolução exata 18,61. Vejam que a interpolação linear foi muito próxima, a gente achou 18,62%. E a resposta exata é 18,61%. Então, a interpolação linear é uma boa aproximação, mas é tão fácil fazer o cálculo exato aqui pelo Excel que nem tem muito sentido a gente usar, exceto se a gente não tiver o recurso computacional no momento. Agora, quando a gente utiliza o método da TIR, diferente do método do VAUE ou do VPL,
a gente tem que ter um cuidado especial na comparação de alternativas de investimento. Observe o seguinte, nós temos dois investimentos aqui para analisar, o investimento A e o investimento B. Qual desses investimentos é o melhor? Vamos fazer isso através do método da TIR e vamos fazer a resolução aqui direto no Excel pela praticidade. O primeiro passo, então, é montar os fluxos de caixa. No caso do investimento A, nós temos uma despesa inicial de 20 mil e depois receitas de 6.500, isso ao longo dos 7 períodos do fluxo de caixa. Já o investimento B, nós temos uma despesa inicial de 30 mil com receitas de 9.200 ao longo dos demais períodos. Para a gente fazer o cálculo da TIR é muito simples, né? Então, TIR, abre parênteses, a gente pega os valores e mesmo que eu não der a estimativa, mesmo que eu simplesmente ignorar aquela etapa, a gente consegue calcular para a grande maioria das vezes sem nenhuma dificuldade. Então, de novo, TIR igual a TIR, né, para abrir a opção de fórmula, seleciono os valores, fecho parênteses, igual. Vejam que nós temos uma TIR de 26% e uma TIR de 23%. A lógica, a intuição, nos diz que a gente deveria escolher o investimento A, porque apresentou maior rentabilidade, não é mesmo? Só que, se a gente fizer o cálculo do VPL, também além do método da TIR, olha o que acontece. Vamos fazer aqui, então, VPL para taxa de 15%, fixando com a tecla F4, com estes valores aqui, o valor 1 em diante, né? Somando com o valor que já está no valor 0. Tem um vídeo específico sobre VPL, caso alguém tenha alguma dúvida sobre esse procedimento. 7.042,73, fazendo o VPL de B, 8.275,86. Vocês percebem que há uma contradição aqui? Pelo método do VPL, eu escolheria o investimento B, que é o maior VPL. Pelo método da TIR, não seria lógico escolher o investimento A, que é o investimento com a maior rentabilidade, maior taxa interna de retorno? Bom, não é bem assim. Quando a gente compara alternativas de investimento utilizando o método da TIR, a análise só é completa quando a gente faz a chamada análise incremental. E o que vem a ser análise incremental? Bom, a análise incremental nada mais é do que a gente calcular a TIR do investimento que é feito incrementalmente ou adicionalmente, da diferença daquela alternativa que tem maior despesa inicial para aquela alternativa que tem menor despesa inicial. Pouco confuso? Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Nós temos a seguinte situação. Nós temos o investimento A e o investimento B. O nosso pressuposto é que a gente tem pelo menos 30 mil reais para investir, porque senão a gente nem poderia considerar o investimento B como uma alternativa. O que a gente pode fazer? Fazer o investimento A implica em usar 20 mil reais de recurso para fazer esse investimento, e esses 10 mil, que é a diferença entre o investimento A e o investimento B, o nosso pressuposto é que ele vai ser aplicado a TMA e vai render 15%. Mas a gente pode olhar o seguinte, o que representa, em termos incrementais, qual é o esforço adicional de fazer o investimento B em relação a fazer o investimento A? A diferença do investimento B para o investimento A é um aporte inicial de 10 mil e uma rentabilidade de R$ 2.700 por período. Como é que a gente faz isso? A gente pega o investimento de maior desembolso inicial, que nesse caso é o investimento B, cada exemplo vai ser um caso específico, e subtrai o investimento de menor desembolso, que nesse caso é o investimento A. Com isso a gente gera o fluxo de caixa do investimento incremental, que é esse fluxo de caixa representado por essa figura. E a gente precisa calcular a taxa interna de retorno do investimento incremental para tomar a nossa decisão final. Então, o nosso investimento incremental é B menos A, ele tem um desembolso inicial de 10 mil e receitas de 2.700 em todos os períodos. A TIR do investimento incremental ela vai ser de 19,02%. Qual é a análise que a gente tem que fazer aqui, o raciocínio? Se eu investir 20 mil no investimento A, os outros 10 mil
o que eu posso fazer? Investir eles na TMA que rende 15%, ou eu posso investir eles nesse investimento incremental que rende 19,02%. E vejam que investir em A mais investir em B menos A, na prática, A mais B menos A significa investir em B. Então, como o investimento incremental ele tem uma taxa de retorno maior do que a TMA, eu devo investir no investimento, na alternativa de investimento que representa o maior desembolso inicial. Eu devo investir em B. Se a análise incremental trouxesse uma taxa de retorno menor do que a TMA, eu deveria investir na alternativa com menor desembolso inicial. Se a TIR do investimento incremental fosse menor do que 15%, eu escolheria A. Como a TIR do investimento incremental é maior do que 15%, eu escolho B. Isso resolve a aparente contradição entre TIR e VPL que a gente verificou aqui. A melhor alternativa é o investimento B. E por último, a gente tem que ter o cuidado com situações de vidas diferentes. Em projetos com vidas iguais, no caso da TIR, basta que a gente faça análise incremental. Em projetos com vidas diferentes, a gente segue uma lógica parecida com a do VPL. Se os projetos têm repetição, a gente vai fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum da duração e aí então fazer a análise incremental. Se os projetos têm vidas diferentes e não há possibilidade de repetição, deve ser feito a TIR da vida de cada um e então a análise incremental. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. É um assunto um pouco difícil, é contraintuitivo a gente pensar que não necessariamente o investimento com maior taxa de retorno é a nossa melhor opção, mas a gente precisa fazer análise incremental então para resolver esse problemas desse tipo. E a outra opção, a outra sugestão é a gente apoiar a análise da TIR com a análise do VPL, porque o VPL não tem contradição. Se o VPL, quanto maior o VPL, maior a atratividade, isso facilita a escolha da alternativa de investimento que a gente deve adotar. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, qualquer ponto que não tenha ficado muito claro, façam um contato comigo, escrevam um e-mail que eu ajudo vocês. Um abraço e até mais!